A paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Vou dar início agora à quarta parte, do ensino que nós estamos fazendo sobre o novo nascimento. Já tem a primeira parte, a segunda e a terceira, se encontra no canal, no YouTube, Marcelo Santana de Moraes. Você, se quiser, pode estar entrando no canal e assistir essas três primeiras partes, para que possa compreender melhor essa quarta parte que nós estamos dando início agora, amém? Vamos ler aqui onde paramos, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 22, que está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos aqui, que depois que Deus dá toda a sentença ali, dentro do jardim do Éden, houve um juízo de Deus ali, dentro do jardim do Éden, um julgamento, para Adão, para Eva, para a serpente. E nós vemos aqui, isso no capítulo 3 mesmo, nós vemos no capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí o versículo 18 segue dizendo, e o 19: Espinhos e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo. Verso 19: No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Ou seja, o homem perde aqui a vida eterna, Ele perde o acesso à árvore da vida, que dava a vida eterna ao homem. Esse acesso é perdido por conta do pecado, e agora o homem que não morria, ele morre, a morte física, E Deus aqui expulsa o homem do jardim do Éden e coloca ali proteção, para guardar o caminho que dava acesso até a árvore da vida. Certamente, eu creio que o Senhor, ao proteger o homem, é expulsado do jardim do Éden, como diz aqui no versículo 22, o homem sabendo do bem e do mal, para que não estendesse a mão e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. O Senhor lançou fora, lançou fora e colocou proteção ao caminho que dava acesso à árvore da vida, para que Adão, certamente, eu creio que ele voltou outra hora, porque a gente é dessa maneira. Infelizmente, muitas vezes nós só damos valor às coisas que ali perdemos, Então, Deus coloca essa proteção, uma espada inflamada e querubins guardando, o caminho da árvore da vida, E nós vemos aqui, Deus começa a trajetória com o homem, falando com o homem, falando através de símbolos, para um propósito. O propósito é regenerar todas as coisas, Deus tem um plano de regenerar todas as coisas, trazer a eternidade ao homem novamente, Esse é o plano de Deus inicial, amém? E nós vemos aqui que os olhos do homem se abriram, Capítulo 3, versículo 7. Isso não quer dizer que Adão e Eva eram cegos, não é isso que o texto está dizendo. Mas quando fala que os olhos se abriram, é porque eles conheceram essa ciência. Eles conheceram o que era bem, mas conheceram o que era mal também. Isso brotou dentro deles após transgredir a lei de Deus. E nós vamos ler outro texto aqui, que se encontra em Romanos, que nós vamos entender bem melhor agora, no capítulo 5, o versículo 12, que está escrito assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vamos compreender aqui, irmãos, e eu quero lembrar os irmãos que o propósito de nós estar lendo praticamente toda a Bíblia, para trazer o ensinamento do novo nascimento, nós tornar aos textos, ao livro, capítulo e versículo inicial do primeiro vídeo, que é o Evangelho de João, capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento. Nós temos que dar toda essa volta aqui para nós compreender por que devemos nascer de novo, amém?
Então nós vemos aqui três coisas. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Quem é um homem? Adão, está se referindo a Adão e Eva, né? Que ambos é um corpo só, né? A Eva pecou e Adão juntamente com Eva. Então eles foram os primeiros, né? O primeiro homem criado na face da terra. Então entendemos que de Adão e Eva procederam e vem procedendo, né? Todas as nações, passado, presente e futuro, e isso se dará até a regeneração de todas as coisas pós o milênio. Amém? Então, todo ser humano, uma vez que Adão foi o primeiro homem criado, e Eva, todo ser humano traz em si, né, no seu interior, essa transgressão, essa maldição, que é a maldição do pecado. É isso que esse texto está dizendo, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Aí você vê aqui vírgula. E pelo pecado, a morte, né? A consequência do pecado é a morte. Adão, ao princípio, perdeu a comunhão com Deus pela transgressão, né? E não participar mais da árvore da vida que dava a vida eterna. Então o homem passou a morrer fisicamente. Por isso no capítulo 3, versículo 19, o Senhor disse, do pó foste tomado e do pó tornará. Ou seja, o homem vai voltar para onde Deus a princípio tirou por causa do pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Você vê isso aqui no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Quero ler para os irmãos. Capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, o salário do pecado é a morte. É a mesma coisa que o texto aqui no capítulo 5 de Romanos, o versículo 12, está falando, né? Entrou a morte pelo pecado, né? Vamos seguir lendo o texto, que está escrito assim: assim também a morte passou a todos os homens. Aqui nós vemos mais um texto. Assim a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Porque o primeiro homem criado na terra foi Adão e Eva. E o pecado, foi eles que pecaram. Então, todas as gerações traz, né, essa cadeia maldita, né, do pecado no seu próprio corpo. Porque todas as gerações procedem do primeiro, Adão e Eva. Então, é como um efeito dominó, né? Aquelas pedrinhas, né? Se não me falha a memória, aquelas pedrinhas que é colocado uma fileira, né? Uma atrás da outra, derrubou a primeira, todas as outras vai caindo na sequência, né? Então, não é diferente, né? Falando da humanidade, do pecado que entrou no mundo, não é diferente. Adão e Eva, os primeiros, pecaram, então todos traz em si, né, essa imagem, a imagem do primeiro Adão. Por isso há uma necessidade de nós se converter para nós trazer a imagem do segundo Adão. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que fala da ressurreição dos corpos dos santos, né? Assim como nós trazemos hoje a imagem, né, do primeiro Adão, nós estamos no futuro, né, aqueles que se converterem, entregar a vida para Cristo, trarão a imagem do Senhor, segundo Adão, que é do céu, né? Ou seja, com seus corpos glorificados. Amém? Então nós vemos aqui essas três partes só no versículo, né? Vamos continuar lendo. Por isso que todos pecados, ou seja, todo ser humano se encontra em uma condição só, né? Preso no pecado, né? Não existe o único ser humano, né, que pisou nessa terra perfeito, puro, morreu imaculado, foi Jesus Cristo, né? Mas todo ser humano, além do Senhor, ele se encontra em uma condição só, né? Preso nos seus pecados. Então aí nós entendemos a necessidade, né, de todo ser humano se arrepender em Cristo Jesus e nascer da água e do Espírito, né? Ou seja, que é nascer de Deus, né? Não é nascer segundo a carne. Isso é nascer da carne. O que é nascer da carne? É carne, que nós lemos em João capítulo 3, versículo 6. É porque todos nós nascemos dos nossos pais, fisicamente, literalmente, né? Então esse pecado está em todo ser humano. Então quando o homem, a criança, ela nasce, ainda que é criança, ela já nasce separada de Deus por conta do corpo do pecado. A criança não tem ainda a ciência do bem e do mal, pois é uma criança. Ao morrer, a sua própria inocência responde pela sua salvação, porque é inocente. Mas já nasce separada de Deus por conta do corpo pecador. Por isso Paulo ele escreveu em 1 Coríntios 15, né, a partir do versículo 50, que carne e sangue ele não pode herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está falando ali é do nosso corpo carnal, pecador, que não pode herdar o reino de Deus. Há a necessidade da transformação, né? Aí isso vai nos levar para a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que fala da ressurreição, né, no dia do arrebatamento. Ali é a transformação de corpos. Os santos que dormem em Cristo terão seus corpos glorificados. Amém? E os que estão vivos em Cristo terão seus corpos transformados. E Paulo fala disso também em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Amém, irmãos? Creio que ficou entendido essa parte. Então, há uma necessidade de todos nascer. Quero ler aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, que está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, destituído quer dizer, estão separados da glória de Deus, porque todos pecaram. Então, todo ser humano, irmãos, todo ser humano, passado, presente, futuro, todas as gerações, aqueles que não estão em Cristo ainda, que não se arrependeram, que não nasceram da água, né, e do Espírito, eles se encontram presos nos seus próprios pecados. Eles se encontram aprisionados, né? Então há uma necessidade. Por isso Jesus falou no livro de Marcos, né, capítulo 16, ali a partir do versículo 15, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Há uma necessidade de o mundo ouvir o evangelho, né, de ouvir as boas novas, porque Cristo ele veio nos últimos dias para regenerar todas as coisas. Mas a regeneração, o novo nascimento na vida de um ser humano, ele acontece quando a pessoa ouve a mensagem de Cristo, né, e se arrepende dos seus pecados, pois o novo nascimento é uma transformação de vida, é uma transformação de mente, de caráter, de atitude, né, de costumes que nós aprendemos do mundo, porque nós éramos do mundo, mas quando nós viemos para Cristo, a nossa vida ela tem que ser transformada pelo Senhor. Amém? Assista o próximo vídeo, né? Nós vamos dar continuidade. Deus abençoe.